capítulo 19, a partir do versículo 5, que diz assim: E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouviu o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como a de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: Escreva: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: Não faça isso. Sou servo de Deus, assim como você, e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós somos o povo que há de se reunir com o Cordeiro. A igreja de Cristo sobre a face da terra, durante toda a história e em cada país, é a reunião do povo de Deus que um dia, no último dia, há de ser completamente revelada, completamente trazida à evidência. Todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, que viveram durante todos os tempos, hão de ser reunidos debaixo do Cordeiro. Todo aquele que se arrependeu e creu no Senhor Jesus, todo aquele que foi regenerado pelo Santo Espírito de Deus, todo aquele que é escolhido Filho de Deus, há de um dia se reunir com o Cordeiro de Deus e viver eternamente. Por isso, enquanto nós aguardamos esse glorioso dia, nós cantamos ao nosso Deus. Nós louvamos a Deus porque somos os seus servos. Louvamos a Deus porque o tememos. Louvamos a Deus, sejam os pequeninos, sejam grandes. Louvamos a Deus porque reina o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E por isso, nessa manhã, nós nos alegramos, nós damos glórias, porque verdadeiramente reina o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. O presbítero Eduardo Boy vai nos dirigir a Deus nessa oração. Senhor Deus Pai, nós louvamos e bendizemos o Seu nome neste dia, agradecendo porque até aqui é o Senhor que conduz os nossos passos, e pelo Espírito Santo ilumina o nosso caminho. Agradecemos porque no tempo de fartura nós somos gratos ao Senhor. Nos tempos de luta, nós confiamos no Senhor e temos certeza que todas as coisas estão debaixo da Tua soberania e da Tua vontade, que é pura, perfeita, santa, agradável, Senhor. Nós louvamos porque o Seu povo, em qualquer parte da terra, é a Tua igreja. E Te louvo nesse momento, que as dificuldades, Pai, ainda que surjam em nossas vidas, o Senhor permite meios pelos quais nós possamos, o Teu povo unido, num só coração, uníssonos, adorar o Senhor. Nós louvamos ao Senhor, porque nós não tememos o mal. Nós esperamos em Ti, confiamos no Senhor, Deus, que é o Senhor que cuida das nossas vidas a todo momento. Com gratidão e com fé, nós entregamos, derramamos o nosso coração a Ti e pedimos que o Senhor nos limpe, ó Pai, daquilo que é o mal em nosso coração. Pior do que qualquer vírus é o pecado, que nos assola todos os dias, e precisamos da Sua graça e do perdão através dos méritos de Jesus para limpar as nossas vidas, ter de saúde espiritual, para poder glorificar o Senhor como o Senhor é digno e merece. Deus, nessa manhã o Senhor receba, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, e fala aos nossos corações através da Tua palavra, e que ela encha as nossas vidas de alegria e nos fortaleça para os próximos dias que virão, até o dia da Sua volta, para levar a Sua igreja, para morar contigo, a noiva do Cordeiro. Nós aguardamos o noivo. E em nome desse noivo, Senhor Jesus, que nós oramos a Ti, ó Deus. Amém.
das famílias que estiveram diante do altar de Deus, como nós costumamos fazer na nossa igreja todas as semanas. 3 famílias são colocadas em destaque para a oração pela igreja. E nós vamos fazer isso nesse momento. Vou convidar o presbítero Carlos para que esteja orando em favor das famílias pelas quais nós oramos ao longo da semana. E a partir de hoje, até o período em que nós retornarmos ao nosso culto, no horário normal, no modelo normal, nós não teremos mais a lista das famílias que estarão reservadas para oração ao longo da semana. Nós queremos desafiar a igreja a estar orando todos os dias por todas as famílias da igreja. Se você ficar em dúvida ou com medo de esquecer alguém, abre lá o grupo do WhatsApp, puxa lá na lista das pessoas que estão no grupo, comece a orar por cada uma delas. Quando o tempo acabar, você para, no dia seguinte você recomeça. Vamos tentar orar por todos os irmãos e irmãs da nossa igreja durante esse período. O presbítero Carlos vai nos dirigir a Deus nesse momento de oração e logo depois nós continuaremos louvando ao nosso Senhor. Oremos ao nosso Deus por essas famílias tão benditas do Senhor e que o Senhor nos dá a oportunidade de estar em um momento apropriado. Sabemos que a oração é um momento constante da vida de um crente, mas o Senhor tem nos abençoado, tem nos colocado aqui à frente para estarmos toda semana orando especificamente para algumas famílias, e isso é muito bom, porque a igreja ela pega um hábito de saber que a oração ela é necessária, a oração ela é precisa, e a palavra de Deus diz que a oração do justo ela vale muito em sua eficácia. Lembramos de orar para essa família bendita do Senhor nesse momento. Oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, graças te damos por todo o teu amor, por todo o teu cuidado, Senhor Deus, para conosco, mesmo nos momentos de tribulação, mesmo nos momentos de dúvidas, mesmo nos momentos, Senhor Deus, onde as circunstâncias, Senhor Deus, parecem improváveis, porque o medo bate na porta, Senhor Deus, de muitos, o medo assombra a porta de muitos, mas somos remidos, ó Deus, pelo sangue de Cristo Jesus. Não, ó Deus, que os cuidados não devem ser tomados, que tem que ser tomado, Deus, os devidos cuidados. Temos que ter responsabilidade, ó Deus, com aquilo, Deus, que o Senhor pediu para que tivéssemos. E o Senhor, ó Deus, nos deu aqui, Senhor Deus, o cuidado do pastoreio das famílias. E por isso, ó Deus, que nós louvamos e bendizemos o teu santo nome e colocamos no teu altar, Deus, essa família. Família do Fernando, a família do Eduardo Boy, a família do Jonatas. Que o Senhor, Deus, derrame suas bênçãos sobre esses lares, Deus. Que o Senhor coloque ali, Deus, os teus anjos, Deus, acampado, Deus, dando livramento, cuidando de cada um, ó Deus, nos seus afazeres. Abençoe o Fernando, Deus, a Fabiana, os seus filhos, Deus. Abençoe o Fernando ali, ó Pai, na direção, ó Pai, daquele automóvel, no qual é o sustento, Pai, da vida dele. Que ele possa, Senhor Deus, estar sempre, Deus, glorificando o teu santo nome, ali por onde ele passar, pelos lugares, ó Deus, onde ele passar. E que ele seja um bênção, Senhor Deus, ali no meio daquelas crianças do qual ele transporta, Senhor Deus. E que teu nome seja glorificado através da vida dele, Senhor Deus. Oro pelo Jonatas, ó Deus, pelo trabalho dele, ó Deus, pelos estudos dele, que ele está fazendo agora nesse momento. Que o Senhor abençoou ele, ó Deus, com essa vaga na faculdade. Abençoe, ó Deus, ele ali nos seus estudos. Abençoe, ó Deus, dá ele sabedoria, Senhor, para concluir esse curso. Para que através desse curso, Senhor Deus, ele venha, Senhor Deus, a ser um vaso de bênção, Senhor Deus, na vida daqueles que precisarem, Senhor Deus, dos teus afazeres, da tua profissão. Assim como oro também pela sua esposa, Roseli, que ela seja ali, Deus, uma verdadeira auxiliadora naquele lar. Abençoe, ó Deus, esse casal em nome de Jesus. E também, Senhor Deus, oramos pela vida do Eduardo Boy. Ó Pai, o Senhor tem derramado bênção sobre a vida dele. O Senhor, Deus, tem direcionado o teu servo, Senhor Deus. E glória, Senhor Deus, e graças te damos, ó Pai, pelo teu amor e bondade, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus. De hoje, ó Pai, o teu servo está aqui próximo, Deus, da congregação, e aqui, Senhor Deus, disponibilizando mais do seu tempo para a edificação dos seus trabalhos, Deus. Abençoe, Deus, a Elane, abençoe, Senhor Deus, o Estevão, abençoe, Deus, os propósitos de vida deles, ó Deus,
que certo, Pai, que o Senhor está olhando, Deus, por cada intuito do coração de cada irmão, do qual eu orei aqui agora, e coloquei, Senhor Deus, no teu santo trono, porque és tu, ó Pai, o Deus soberano sobre nossas vidas. Abençoe cada um, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. É o que a gente tenta buscar o todo tempo. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus.
Deus, bom Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite estar aqui nessa manhã para adorar e glorificar o seu santo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado porque sua palavra ela é fiel e verdadeira. Amém. E nós cremos nela, Deus. Obrigado porque o Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas, porque o Senhor tem cuidado com a sua igreja, porque o Senhor tem cuidado da sua direção da igreja, Deus. Todos os planos do Senhor, a gente tenta cumprir, Senhor, e a gente tem certeza que o Senhor está olhando sobre nós. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós pedimos perdão porque nós não conseguimos mensurar o que o Senhor tem para nós e ainda assim nós pecamos, Deus. Muito obrigado, Deus, porque a sua misericórdia é maravilhosa, porque a sua misericórdia ultrapassa todos os nossos entendimentos. Perdoa os nossos pecados, livra-nos do mal. É isso que eu te peço. Não com merecimento, Deus, mas o merecimento do Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus nesse momento, no livro de João, no Evangelho de João. Durante esse período em que nós estivermos de quarentena, esse período em que nós não estivermos nos reunindo no culto público, nós daremos um tempo na pregação, da série de pregações, na carta de Paulo aos Romanos, e nós vamos passar um período meditando no Evangelho de João em alguns trechos específicos. Nós vamos começar nesse momento lendo o Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 19. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com você. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crede. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu, Deus meu. E Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez enquanto nós nos preparamos para ouvir a mensagem de Deus para nós nesse momento. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos porque o Senhor fala conosco. Te louvamos, Pai querido e Pai amado, porque a sua palavra foi lida. E agora, nesse momento, podemos meditar, podemos refletir, podemos conhecer mais profundamente a vontade do Senhor para as nossas vidas. Te rogamos que o seu Santo Espírito nos conceda, nesse momento, iluminação, para que sejamos capazes de compreender as suas verdades. Te rogamos, Pai querido e Pai amado, para que o seu Santo Espírito nos
dê convicção das verdades aqui registradas. E te pedimos, Senhor, Deus querido e Deus amado, para que o Seu Santo Espírito convença os nossos corações de todo e qualquer pecado e que nos traga consolo e conforto por meio da Sua palavra. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Cristo Jesus. Amém? Ninguém estava preparado para viver aquilo que nós estamos vivendo. Ninguém podia esperar que a essa altura do campeonato, depois de tanta tecnologia, depois de tanto desenvolvimento, depois de avanços da medicina, um pequeno vírus pudesse causar uma catástrofe desse tamanho e pudesse trazer para a gente tanto medo. Nós nos acostumamos com o nosso padrão e com a nossa rotina de vida, no qual a vida pode ser prolongada graças à medicina, no qual muitas enfermidades e muitas doenças são vencidas. Uma vida na qual nós temos conforto, uma vida na qual muitas vezes fazemos aquilo que queremos, somos livres e temos pleno prazer e muita alegria. Ninguém estava preparado para ter tudo isso arrancado de nós. Mas é justamente nesse período que nós passamos a pensar justamente no motivo do nosso medo. Por que é que, diante do que está acontecendo, o medo assola a sociedade? E a resposta é a morte. O que esse pequeno vírus traz para todos nós é a certeza da morte. A certeza de que somos seres finitos, de que a vida não há de durar para sempre da forma como a conhecemos. A certeza de que todos nós um dia chegaremos ao fim, então teremos que lidar com as consequências da vida que escolhemos viver. O que esse pequeno vírus traz para nós é que ele nos lembra que nós não temos o controle sobre as nossas próprias vidas. E mesmo com o avanço da ciência e da tecnologia, mesmo com o aumento da expectativa de vida, mesmo com os recursos que a nossa civilização alcançou, mesmo acostumados a não termos que pensar na morte com tanta frequência, agora nós pensamos a morte com muita certeza. O fato é que diante da crise que experimentamos, o que nos alarma é a grande quantidade de mortes, a grande quantidade de pessoas que perdem a vida e o risco iminente que todos nós temos de também perder a nossa. A morte continua sendo um implacável inimigo que tira a paz dos nossos corações. E é justamente por isso que esse trecho de João fala tanto aos nossos corações em momentos como esse. Os discípulos de Jesus, depois de haverem seguido o Mestre, caminhado com o Mestre, testemunhado grandes sinais e grandes milagres, viram o Mestre ser despido, espancado, carregado até uma cruz, ali pregado. Aqueles discípulos que estiveram com o Mestre em vida, desfrutando da sua vida, viram o Mestre pregado na cruz, suspirando o seu último suspiro, o seu corpo sem vida sendo tirado da cruz, envolto em panos e colocado no sepulcro. Aqueles discípulos que andaram com Cristo durante tanto tempo, agora experimentavam o medo e a tristeza e a angústia da morte. O Mestre havia partido. E mesmo que Maria já houvesse ido até o túmulo do Senhor e ali tivesse sido anunciado a ela que o Senhor havia ressuscitado e que ela deveria anunciar aos discípulos a ressurreição do Senhor, e mesmo no versículo 18, afirmando que de fato Maria Madalena anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, ainda assim eles estavam trancados e com medo. Aquele Senhor Todo-Poderoso que esteve com eles, aquele que acalmava a tempestade, já não estava mais ao lado deles, e os discípulos agora, trancados em uma sala, temiam os judeus, temiam que os algozes do seu Senhor se tornassem agora também os seus próprios algozes. A morte pairava sobre as suas cabeças, e por isso estavam trancados com medo dos judeus. Mas é justamente nesse momento em que os discípulos estavam trancados,
é que Jesus se coloca diante deles com as palavras de boa nova. Jesus, o nosso Senhor vivo, diz que a paz esteja com vocês. Que doces palavras ouvirmos da boca do nosso Senhor, nós que estamos trancados e com medo. Que a paz esteja com vocês. O fato é que o nosso Senhor ressuscitado, o fato do nosso Senhor não ter sido vencido pela morte, traz para nós grande paz e momentos de desesperança. Por isso nós vamos meditar a respeito de Jesus, o Jesus ressurreto, a esperança de paz para aqueles que estão trancados. Porque de fato Jesus Cristo é esperança para todos aqueles que temem a morte. Versículo 19 diz que eles estavam trancados, fechados, porque tinham medo. Mas no meio deles se põe Jesus, o Mestre está vivo, a morte não o venceu. E essa é a grande boa notícia para aqueles que temem a morte, o fato de que a morte não é o inimigo definitivo das nossas vidas, porque existe alguém que é mais poderoso do que a morte, o próprio Deus, que dá a vida, que tira a vida, e que é capaz de restaurar a vida por toda a eternidade. A presença de Jesus no meio dos seus discípulos nos traz essa certeza. Se o Mestre está vivo, então a morte não é capaz de deter o Senhor Jesus. E se a morte não foi capaz de detê-lo, então de fato ele é o primeiro de muitos que hão de se reerguer no último dia, trazidos novamente à vida pelo nosso Deus Todo-Poderoso. A morte não o venceu. Porque se de fato Jesus Cristo tivesse sido vencido pela morte, então a nossa fé seria vã. Estaríamos seguindo um homem, um louco, alguém sem poder, alguém incapaz de cumprir as suas promessas. Mas é justamente porque Jesus Cristo ressuscitou que nós podemos confiar que não seguimos a um homem, não seguimos a um líder, não seguimos a um profeta, mas seguimos aquele que afirmou e de fato é o Filho de Deus. Se a morte é impossível, se vencer a morte é impossível, se vencer a morte é absurdo, se vencer a morte é loucura, então o fato de Cristo Jesus ter vencido a morte nos mostra que Ele está além de todas as coisas, que Ele está além do nosso conhecimento, além das nossas expectativas. Ele é de fato quem Ele disse ser, Ele é o Filho de Deus. Se Jesus ressuscitou, então Ele é de fato quem Ele afirmou ser. Sua morte na cruz não foi meramente um destino cruel, não foi derrota, não foi fracasso. Se Jesus ressuscitou, então o que aconteceu na cruz foi um sacrifício necessário para a salvação de pecadores. Estava planejado, estava determinado. E Cristo Jesus se entregou na cruz, porque sendo Deus, sabia o resultado da sua obra. Ela seria aceita pelo Pai, Ele seria ressuscitado, e Ele seria o primeiro de muitos que hão de ressurgir no último dia. Mas alguns poderiam dizer que era apenas um fantasma, apenas um espírito. Mas Jesus não era um fantasma, não era apenas um espírito, era Jesus voltando dos mortos em seu corpo transformado pelo poder de Deus. Não era outro, não era uma segunda encarnação. E Jesus fez questão de deixar isso evidente aos seus discípulos. Ele mostrou as suas mãos e mostrou o seu lado. Mostrou que ali no seu corpo havia ainda as feridas da cruz, que no seu lado havia ainda a ferida da lança do soldado que o havia perfurado. Não se tratava de outro, senão o crucificado. Não se tratava de outro, senão do Cristo Jesus. O mesmo que nasceu, viveu e morreu, ressuscitou. Isso nos traz esperança. Nos traz esperança porque não é como se Deus houvesse descartado aquele corpo morto, ferido, para então fazer nova matéria, mas nos traz esperança.
nos traz esperança no poder de Deus de restaurar plenamente a vida do homem, em todas as suas qualidades, e um corpo preparado para a vida na glória com Deus. Nos traz esperança saber que a morte não é o fim, pois na ressurreição de Jesus nós temos esperança da nossa própria ressurreição. Como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 15: eis que vos vou revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão, porque Jesus Cristo, o ressurreto, é a esperança para aqueles que temem a morte. É a boa notícia, é o anúncio de que esse corpo de morte, de que esse corpo de corrupção, esse corpo de pecado um dia há de ser revestido de imortalidade. E então desfrutaremos daquilo que nos está reservado por Deus por toda a eternidade. Jesus ressuscitado é a esperança para os que temem a morte, porque Jesus Cristo vive, Ele não foi vencido, o seu sacrifício foi aceito, a pena pela desobediência da lei foi devidamente paga, a ira de Deus foi aplacada. Nós temos esperança, a morte não venceu o Senhor, a morte não nos vencerá, porque todo aquele que crê, ainda que morra, viverá. Existe esperança. Deus, o Todo-Poderoso, pode criar, e Deus, o Todo-Poderoso, pode trazer da morte novamente para a vida eterna. Então, os discípulos se alegraram ao ver ao Senhor. Por isso, alegre-se você também. Jesus Cristo ressuscitado é esperança para aqueles que temem a morte. Mas Jesus Cristo ressuscitado é também esperança para aqueles que estão mortos. Talvez você diga, mas já estão mortos, morreram, que esperança há nesse momento? Eu não me refiro aqui à morte física. Quando eu digo que Jesus Cristo ressuscitado é esperança para os mortos, eu não digo para aqueles que já entregaram o último suspiro, mas eu me refiro aqui à morte espiritual. Porque embora a morte física seja muito mais clara, seja muito mais evidente, existe um aspecto da morte que deveria ser muito mais preocupante e que nós desconsideramos com muita facilidade: a morte eterna. O fato é que todo aquele que morre, e morre sem estar reconciliado com Deus, morre para enfrentar Jesus como juiz de todas as coisas, morre para ter que responder diante de Deus por toda a sua obra. E então Deus lhe perguntará: o que veio? Tem sido santo como eu sou santo? E a resposta honesta de cada um deverá ser: não, Senhor. Não, Senhor. Por isso, aqueles que nascem debaixo do pecado, nascem mortos em seus delitos e pecados, como diz a palavra de Deus. Por isso, nós falamos que Jesus é a esperança para esses que estão mortos. Como Jesus disse: a paz seja com vocês, no versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. E a pergunta é: como Jesus foi enviado pelo Pai? Jesus foi enviado para pregar o Evangelho, para anunciar que estamos desobedecendo a lei de Deus, que por isso Deus está justamente irado contra o nosso pecado. Mas existe uma esperança. Jesus Cristo morre na cruz, recebendo na sua carne a punição pelo nosso pecado.
de forma que todo aquele que se arrepende e nele crê é justificado, é declarado justo, não por sua obra, não pelos seus méritos, mas pelos méritos do Cristo pregado na cruz, e tem no Cristo a sua esperança. Jesus foi enviado pelo Pai para pregar o Evangelho. Jesus foi enviado pelo Pai para anunciar: eu sou o pão da vida, eu sou a água, e quem beber de mim jamais terá sede. Ele foi enviado para anunciar que todos aqueles que estão no pecado estão mortos nos seus delitos e pecados, estão alienados de Deus, afastados de Deus. Algumas pessoas pensam sobre as restrições da quarentena e pensam que quando estão fora de casa, livres dessa quarentena, é que estão libertos. Mas será que estamos verdadeiramente livres? Porque quando somos livres, nos percebemos prisioneiros, falamos coisas das quais nos arrependemos, agimos de formas que não gostaríamos de agir, e isso mostra que estamos presos e somos escravos do pecado. Mas Jesus Cristo foi enviado pelo Pai para nos trazer a mensagem da esperança. A mesma esperança que encheu de vida os discípulos, também nos toma nesse momento. A esperança de que a mensagem da salvação, a esperança de que a obra de Jesus não foi feita para aquela geração apenas. Porque assim como Jesus foi enviado naquele momento, Jesus, daquele momento em diante, envia os seus discípulos. A esperança que tomou os discípulos naquele dia deve também tomar os nossos corações. A mesma mensagem do Evangelho que foi pregada para eles, a mesma esperança que eles tiveram na missão de Cristo, nós também temos nos dias de hoje. Porque a mensagem do Evangelho continua a ser enviada de geração em geração. A mesma esperança de vida que tomou os discípulos pela ressurreição, a mesma certeza da vida eterna, agora também está sobre nós. Um chamado ao arrependimento e à fé, a pregação do Evangelho. Por isso Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também lhes envio. Mas Jesus não os enviou apenas, Jesus sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. E nós sabemos que a Bíblia nos diz que no momento em que Jesus envia o Espírito Santo, não é para que eles manifestem grandes sinais, não. Porque a Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então serão as minhas testemunhas. A força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a energia do Espírito Santo, a motivação que o Espírito Santo traria para aqueles homens, não era para grandes sinais, para manifestações escandalosas, mas era para que eles pudessem cumprir a missão de Jesus Cristo sobre a face da terra, de pregar o Evangelho. E a igreja recebe essa missão. E veja como é grandiosa essa missão, a ponto de Jesus dizer: se vocês perdoarem os pecados, estão perdoados, mas se vocês retiverem, estão retidos. A igreja se torna o dispenseiro da esperança de Deus, o reservatório no qual o Evangelho é depositado. Se a igreja prega o Evangelho no poder do Espírito Santo, se a igreja recebe a missão de Cristo Jesus, de ser enviada como Cristo foi enviado pelo Pai, então o Evangelho é pregado. E os mortos espirituais têm esperança de vida. Se nos calamos, que esperança então existe para o mundo? Se nos calamos, qual é a expectativa que o mundo tem em dias de crise? O fato é que nós não podemos nos reunir, mas nós não deixamos de ser igreja. Nós somos igreja e nós temos uma missão. Mais do que nos preocupar se temos ou não as nossas rotinas alteradas, nós deveríamos estar de joelhos, deveríamos estar humilhados, porque diante da iminência da morte de muitos, a conclusão a que chegamos é que, como igreja do Senhor, temos sido negligentes. Deveríamos estar constrangidos ao avaliar o fato de que temos falhado em cumprir a missão que Jesus nos deixou. Quando estávamos livres para viajar, para sairmos de casa, para andarmos pelas ruas, nos preocupávamos apenas com a nossa vida e com os nossos interesses. E agora, presos, já não temos mais a liberdade de anunciarmos o Evangelho sem desprendimento. Deveríamos estar de joelhos diante do Pai.
clamando por perdão e anunciando o Evangelho de qualquer maneira que pudermos anunciar, para que todo aquele que está morto nos seus delitos e pecados tenha no Cristo ressuscitado a esperança de receber de Deus vida espiritual, porque todo aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que morra, viverá. Nós devemos ir ao mundo, assim como Cristo veio a nós. E ainda existe tempo. Até ser chegado ao fim, Jesus Cristo ressuscitado é esperança para os que, mesmo estando vivos, estão mortos espiritualmente. Por isso nós devemos pregar e anunciar essa esperança. Por isso ainda existe tempo para que se arrependa, para que creia, para que receba vida. Isso nos leva a uma última questão. A questão de como essa esperança se torna algo pessoal. Como esse medo se torna em coragem. Como que a morte se torna em vida? Jesus é esperança para os que creem nele. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. Aquele que não viu se recusou a crer. Seria muito mais fácil, talvez nós pensemos, ver e então crermos no Senhor Jesus. Seria muito mais fácil se o Cristo ressuscitado aparecesse diante de nós e então nós, contemplando esse milagre, talvez falaríamos: agora sim eu creio, agora sim é mais fácil crer. Mas o fato é que Jesus deseja que nós depositemos a nossa esperança nas palavras que Ele nos disse, na pessoa dEle, e não nas obras que foram feitas. Porque isso é fé. Fé é acreditar naquilo que nos foi dito. Fé é acreditar que Jesus, o filho do carpinteiro, quando disse eu sou filho de Deus, é porque de fato era filho de Deus. E isso é fé. Fé é acreditar que os sinais e milagres que Ele fez, não era porque era profeta, mas porque era de fato Deus. Isso é fé. E Jesus nos chama a recebê-lo por fé. Jesus Cristo ressuscitado é esperança para aqueles que nele creem, para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele depositam a sua fé. Afinal de contas, não é sobre sinais, como diz em Hebreus, no capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Fé é confiar em Deus, é confiar na palavra de Deus. Fé é confiar na palavra de Cristo. Por isso nós recebemos de Cristo a vida, não pelos sinais que vemos, mas pela confiança que depositamos de que o seu Evangelho é de fato verdade. Pela confiança que depositamos nas palavras que Ele mesmo disse, quando falou: eu sou o pão da vida, eu sou a fonte de água viva. Por isso, passados 8 dias, como diz no versículo 26, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e agora Tomé estava com eles. Eles estavam novamente com as portas trancadas e novamente Jesus se põe no meio deles e novamente Jesus diz: paz esteja com vocês. Novamente ele traz a mensagem de paz. Então ele se vira para Tomé e diz: põe aqui o seu dedo, veja as minhas mãos, estenda a sua mão, toque o meu lado. Veja, não seja incrédulo, crede. Tomé então declara: Senhor meu, Deus meu. Tomé reconhece que aquele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnado, morto, ressuscitado. Mas Jesus então nos repreende a todos nós, quando diz: porque você me viu, você creu. Muitas vezes nós queremos e esperamos de Deus sinais extraordinários para então depositarmos em Cristo a nossa fé, mas é justamente o contrário. Jesus Cristo diz que bem-aventurados são aqueles que não viram e ainda assim creram. Porque crer é muito mais do que ver. Crer é confiar. Crer é confiar na palavra de Cristo. É confiar na palavra de Deus registrada nas Escrituras.
É confiar que as próprias Escrituras nos dizem a verdade, porque é a palavra de Deus. Por que Jesus não se apresenta poderosamente todos os dias? Porque a questão é sobre confiar naquilo que Ele prometeu, e não nos sinais. É fato que um dia Ele voltará com toda a glória, e então todo joelho se dobrará. Mas naquele último dia, apenas os que creram no Evangelho e se arrependeram dos seus pecados é que serão chamados amados do Pai. O próprio evangelista João afirma sobre o seu Evangelho que muitas outras coisas poderiam ter sido escritas, mas ele escreveu apenas isso. Porque se você não crê naquilo que ele já registrou, o que mais você espera? Você precisa de mais o quê? Se você não acreditou no Evangelho de Cristo Jesus, o que mais você quer para crer? De que outra evidência você precisa? Bem-aventurado o que crê, porque os que esperam ver só o verão no último dia, e então será o julgamento. Então será tarde demais para aqueles que não se arrependeram e não creram no Evangelho. João diz: estas, porém, foram registradas para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida em seu nome, porque Jesus Cristo ressuscitado é esperança para todo aquele que crê nele. E diante dos dias nos quais nós nos preparamos para viver, nós devemos nos perguntar: o que é que essa prisão em casa nos revela a respeito da nossa esperança? Será que a nossa esperança está em Cristo? Ou será que viveremos com medo da morte? Será que a nossa esperança está em Cristo? Ou será que mesmo que estejamos fisicamente vivos, ao final de toda essa pandemia, permaneceremos mortos dos nossos pecados? Ou a nossa esperança está firmada no Evangelho? Ou a nossa fé está entregue a Cristo Jesus? Ou nós esperaremos em vão por mais sinais? Ou nós cremos em Cristo para a vida, ou nós viveremos apenas para permanecermos mortos. Que Deus possa nos abençoar. Que todo aquele que crê em Cristo Jesus possa ter esperança nesses dias. E que todo aquele que ainda não crê em Cristo Jesus possa considerar seriamente a portas trancadas, aonde tem colocado a sua fé e aonde tem colocado a sua esperança. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Vamos louvar a Deus mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós louvamos o Teu santo nome, e em Cristo Jesus nós colocamos a nossa fé. Te pedimos que todo aquele que confia em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Senhor da sua vida, recebam o Seu Santo Espírito nesse momento, consolação, para que tenham esperança. Recebam nesse momento convicção de que são eles mesmos instrumentos de esperança na vida de outros, e que possam receber do Seu Santo Espírito a certeza de que todo aquele que crê no Cristo ressurreto tem a vida eterna e está salvo dos seus delitos e pecados. E te pedimos, Deus, que aquele que ainda padece com o sofrimento, ainda padece com a desesperança, ainda que se tranca e teme pela vida e pelo futuro, ele possa se arrepender dos seus pecados, possa confiar apenas em Cristo para a vida e possa cantar com esperança de que porque Cristo vive, nós cremos no amanhã. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Seu Filho amado.
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, serei então, terei vitória, verei da glória o meu Jesus, que vivo está, porque posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e que as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre cada um de nós, estejam nos enchendo de esperança, sobre a Igreja do Bom Sucesso, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe, que Deus nos dê um domingo cheio de vitória, uma semana plena de esperança, que você possa permanecer descansando em Deus, participando dos nossos momentos de oração, na quarta-feira, na sexta-feira, que você acompanhe lá no grupo da nossa igreja, os horários da escola dominical, participe da escola dominical. O templo está fechado, mas a igreja continua viva, porque a igreja não são as paredes aqui dentro da qual nós estamos. A igreja é o povo de Deus. Por isso, mesmo que nós estejamos aqui nesse momento, gravando a liturgia, o louvor, oração e pregação, o que transforma isso em culto é o fato de que você que assiste, participa desses momentos, ora, lê a Bíblia, louva, escuta a palavra de Deus e é edificado por ela. O templo pode permanecer fechado pelo tempo que for necessário, porque a igreja há de permanecer viva, e essa é a nossa fé e a nossa confiança. Deus te abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus. E se você